Vem mais pra frente. Senão ninguém consegue. Vem pra frente. Imagina. Vai lá. Ô, Rodrigo, puxa por trás um pouquinho. Pode falar alto. Pessoal, Fala mais alto. pessoal, Paulo Pimenta, somos impetrantes, juntamente com o deputado Paulo Teixeira, de um habeas corpus, cuja ordem de liberação do presidente Lula foi concedida pelo desembargador de plantão no TRF-4. E a revogação dessa ordem é absolutamente ilegal. Não há qualquer razão jurídica que possa justificar ao não cumprimento da decisão judicial. O que houve aqui hoje foi desobediência a uma decisão judicial, o que mostra um claro sintoma de anarquia no Poder Judiciário. É importante que se saiba que o juiz Sérgio Moro, ele não tem mais nada a ver com esse processo. O juiz Sérgio Moro não está em jurisdição. O juiz Sérgio Moro está em férias, em Portugal. É muito importante que se saiba disso. E quem avisou o juiz Sérgio Moro? A Polícia Federal aqui. Isso é muito grave. E mais, o delegado, entre cumprir uma ordem de um desembargador e cumprir uma outra ordem absolutamente ilegal de um juiz de primeiro grau de hierarquia inferior, ele optou por cumprir a ordem ilegal de um juiz de hierarquia inferior. Protelaram o tempo todo, até que conseguiram com que o relator do processo no TRF-4, doutor Gebran, emitisse um despacho revogando a ordem judicial. Também absolutamente ilegal. Doutor Gebran não está em jurisdição e esta ordem só poderia ter sido revogada por um colegiado aqui do TRF-4 da 4ª Região. Então, para nós fica muito claro que o doutor Sérgio Moro está se comportando como uma espécie de capitão do mato, né? Como proprietário do corpo do presidente, mostra escancaradamente que ele não tem qualquer imparcialidade e isenção para continuar conduzindo processos que envolvam o ex-presidente Lula. E da nossa parte, da parte da defesa do presidente Lula, nós vamos insistir, vamos às cortes superiores para mostrar a ilegalidade e, mais claramente, a desobediência à ordem judicial. Qual seria o caminho? Um HC no STJ agora? Olha, nós não vamos, eu prefiro aqui nesse momento, não estar abrindo, há outros colegas na defesa, nós apenas podemos afirmar a vocês e informar que nós tomaremos as medidas judiciais cabíveis em relação a esta barbaridade que foi cometida hoje aqui. Alguém teve acesso ao Pessoal, é ex-presidente? importante que a gente possa historiar aqui para vocês o que aconteceu aqui hoje. O microfone aí, ó. Nós chegamos aqui por volta das 8h30 da manhã. O cumprimento do alvará de decisão judicial é algo que ocorre de maneira automática. Nós começamos a ter aqui um processo de protelação por parte da Polícia Federal, que claramente não queria cumprir a ordem judicial. Num determinado momento, nós fomos informados, sem nem qualquer tipo de constrangimento, nós fomos informados pelos agentes da Polícia Federal que eles não estavam cumprindo porque havia uma orientação do juiz Sérgio Moro para que não fosse cumprida a ordem judicial. O juiz Sérgio Moro, em férias em Portugal, sem jurisdição, informa, no primeiro momento, de maneira não oficial, e a Polícia Federal cumpre e passa a protelar. E num determinado momento chega um documento do juiz Sérgio Moro, em férias, repito, em Portugal, dizendo que a ordem judicial não deveria ter sido cumprida. Qualquer estudante do primeiro semestre de Direito sabe que juiz não é parte do processo. Se alguém pudesse recorrer, se insurgir, teria que ser o Ministério Público. O juiz não é parte. O juiz não tem lado no processo. Não cabe ao juiz de primeira instância decidir se quer ou não cumprir uma decisão do tribunal. Não cabe a um delegado da Polícia Federal. Imaginem os senhores e as senhoras, desde a Constituição de 88,
desde a Constituição de 88, Baixa. decisões do plantão dos tribunais Porra, parceiro, só tá são foda. revogadas por órgãos colegiados. O que nós assistimos aqui hoje é um absoluto desrespeito com o Estado Democrático de Direito. A Constituição foi rasgada. E mais do que isso, se abriu um precedente gravíssimo que não existe na doutrina do direito brasileiro. De um juiz de plantão tomar uma decisão, nesse caso do habeas corpus, e ela não ser cumprida. Em primeiro lugar, por um juiz. Em segundo lugar, por um delegado. Em terceiro lugar, por um outro desembargador. Esta informação de que o juiz Sérgio Moro está em férias em Portugal e que mesmo assim se manifestou hoje é algo extremamente grave, que será apurado por nós. Há uma informação também, né, de que ele teria dado uma ordem para a Polícia Federal não cumprir uma decisão de um tribunal. Isso é crime previsto na legislação. E o que esse processo todo mostra? Mostra que qualquer máscara que ainda existia sobre a seletividade, sobre a maneira como tem sido conduzida esse processo, hoje ela deixou de existir. Nós assistimos aqui uma ação organizada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo juiz Sérgio Moro, pelo doutor Gebran, que atuaram de maneira organizada e concatenada para que a decisão judicial não fosse cumprida. Deixa eu só dar uma Vocês informação. tiveram acesso ao ex-presidente Não, Lula? deixa eu só tivemos acesso a ele. Rapidamente. Falamos. Mas só mais uma informação acerca do que o deputado Pimenta falou. O juiz Sérgio Moro telefonou para o delegado e o delegado telefonou para o doutor Moro, pedindo orientação. O delegado Roberval. Pedindo orientação de como proceder. Deveriam não cumprir a ordem judicial. Vejam só a gravidade. Quem falou Mas isso? falaram? Foi dito lá, não tá nada escondido, não. Abraço, Melo. O doutor Sérgio Moro não tem mais qualquer tipo de pudor em relação Falavam a isso. abertamente, nós estamos sendo Foi falado orientados pelo Moro. abertamente, pelo Sérgio Moro. Eu estive agora com o presidente Lula. Oi? Ele, desde o primeiro momento, desde que eu lhe dei a notícia de que nós havíamos obtido essa ordem, ele estava muito cético, ele não acreditava que pudesse ser cumprido, né? Foi muito claro, olha, eu não acredito. Não abalou a moral dele, até porque ele não acreditava. Enfim, agora caberá à sua defesa tomar as providências cabíveis em relação a essa aberração. Nós consideramos hoje o presidente Lula, consumou-se um sequestro político. Preso político, Pode retomar a sequestrado. pergunta só por gentileza, só como é que o Não. ex-presidente acompanhou a movimentação do governo? Não é isso. Pimenta. O presidente Lula, ele demonstrou ceticismo, sempre demonstrou ceticismo quanto ao cumprimento da decisão judicial. Ele achava que ela não seria cumprida e assim se deu. O que a Lava Jato disse hoje para o Brasil é o seguinte: mesmo que tenha uma ordem judicial mandando o Lula ser solto, nós não vamos cumprir essa ordem judicial. Deputado, houve uma Essa é a manifestação decisão. posterior Vamos lá. na decisão do desembargador, uma manifestação do MPF no sentido de rever a decisão. Como é que vocês avaliam essa decisão? Não cabe ao MPF também. Ordem de soltura, ela não pode, ela é questionada em instâncias superiores e não é pelo Ministério Público. Deputado, o Rogério Favretti já foi filiado ao Partido dos Trabalhadores? Não sei. Baixa, pessoal. Baixa, não terminou ainda.